Tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre Brasil, né? Brasil de 1921 a 2021. Eu vou falar sobre os anos 1920, né? Primeiro falar da questão do tenentismo, principalmente deu início ali no governo de Epitácio Pessoa, com o episódio do Forte de Copacabana, que foi ocupado pelos tenentes, e uma delas era a questão social, né? Também, durante o governo de Epitácio Pessoa, também teve a prisão do Hermes da Fonseca, isso acabou desagradando também, durante os anos 20, teve uma guerra civil no Rio Grande do Sul, por causa do governador Borges de Medeiros, que foi reeleito pela quarta vez. Além disso, também teve uma revolta na cidade de São Paulo, causada pelos tenentes. Também, posteriormente, houve a proibição do comunismo com a lei acelerada pelo Washington Luiz, e o governo dele também foi marcado pela crise da República Velha, porque tanto Minas Gerais como São Paulo estavam em crise. E os tenentes eles foram essenciais para o Getúlio Vargas, né? A eleição de 1930 acabou marcando o fim da República Velha. O Júlio Prestes ganhou pela fraude, e o Getúlio Vargas, na verdade, ele deu um golpe de Estado com a ajuda dos tenentes, e os tenentes ajudaram o Getúlio a tomar o poder, né? E também teve, durante o governo dele, teve a crise de 29. A crise de 29 ela foi causada pelo crash da Bolsa de Nova York, e, consequentemente, o Brasil, como era um país muito ligado a commodities, prejuízo em relação ao café, né? Também no governo dele foi criada a Constituição de 34, ela acabou garantindo direitos como o voto da mulher, direitos trabalhistas, o direito à educação também. Também, durante a Era Vargas, na verdade, a Era Vargas a gente pode delimitar, primeiramente, 1930, pela Revolução. Em 32, teve a Revolução Paulista, que na verdade era contra o governo do Getúlio, né? Aí, em 34, uma nova Constituição para garantir a legitimidade do Getúlio. E em 37, o Estado Novo, né? O Estado Novo, ele é a ditadura do Getúlio Vargas, né? Na verdade, inspirada ali pelo Estado Novo de Portugal, né? Do Salazar. E durante o Estado Novo há um enfrentamento entre dois grupos. O ALN, ele é ligado ao Partido Comunista, e o AIB, a Ação Integralista Brasileira, ela é ligada aos integralistas. Também, durante o governo do Getúlio, há a criação da Hora do Brasil, que foi uma forma de divulgar as ações do governo, e também foi uma representação do populismo, né? Muito também ligado à questão do DIP. O DIP era Departamento de Imprensa e Propaganda, ajudava na divulgação dos feitos do governo, como enaltecendo o governo do Getúlio Vargas. Houve a Segunda Guerra Mundial, causada pela Alemanha, que primeiramente o Brasil apoiava a Alemanha, mas acabou que o Brasil mudou de lado, né? Mudando para o lado dos aliados, né? E foi vitorioso durante a Segunda Guerra. Aí o Getúlio, houve a crise do Estado Novo, né? Por causa os soldados da FEB vinham com estranheza que, ao mesmo tempo, o Brasil lutava contra a ditadura do Getúlio. Eles tinham uma ditadura, na verdade, tinha um governo fascista no Brasil, né? Acabou que o Getúlio ele renunciou, né? E no lugar dele, o presidente do STF na época, José Linhares, tomou posse. E o Eurico Gaspar Dutra ele foi eleito com apoio do Getúlio Vargas. Primeiramente, ele criou o programa SALT. O programa SALT é Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E acabou não dando muito certo. O Eurico Gaspar Dutra ele também se ligou com a UDN, que era a oposição ao Getúlio Vargas. Houve também a polêmica da proibição dos cassinos no Brasil, e isso acabou desagradando muita gente. O Getúlio ele acabou voltando em 51, e acabou colocando ministros no seu ministério, ministros antigos, né, do primeiro governo, que eram ministros experientes, né? Chamavam o ministério dele de Ministério Experiente, por causa que não tinha gente nova. Também, durante o governo dele, teve crise
dos militares, porque os militares queriam tirar o João Goulart, né? Porque ele era um ministro muito ligado aos sindicatos. Isso acabou desagradando os militares. Também houve, durante o segundo governo Vargas, os ataques da UDN, né? Que era uma oposição ao getulismo. E também houve um episódio da Rua Toneleiros, que foi o atentado contra Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele era um jornalista que era oposição ao Getúlio Vargas, e acabou que o Carlos Lacerda ele sofreu um atentado e acabou matando outra pessoa no lugar dele. Isso acabou gerando uma crise que acabou com o suicídio do Getúlio Vargas. E no lugar dele entrou o Café Filho, que era vice-presidente do Getúlio Vargas, que ele tentou impedir a posse do Juscelino, porque o Juscelino, na verdade, houve um impedimento da posse pela UDN, né? Que não queria Só que houve um golpe legalista pelo general Henrique Lott, que facilitou a continuação de uma eleição democrática, né, como houve, e o Juscelino ele tomou posse com o João Goulart como vice-presidente. O governo do Juscelino é uma modernização do Brasil, né, a criação de montadoras de automóveis, a construção de Brasília. Há também, na verdade, um incentivo ao consumo durante o governo dele, né, com o direito de parcelar, haver o crediário, né, compra em parcelas. Aí depois do Juscelino entrou o Jânio Quadros. O Jânio ele foi eleito com uma boa popularidade, só que a política o fez renunciar. Ele não tinha apoio no Congresso. O João Goulart, que era mal visto pelos militares, ele tentou se aproximar da China. Também, só que ele acabou que ele não tomou posse. Ele tomou posse como presidente, só que colocaram um parlamentarismo para impedir que ele governasse. O governo dele foi marcado por uma política populista, né? Principalmente por causa das reformas de base. Só que acabou não dando certo porque isso desagradou a classe média, que via com maus olhos o governo dele, fazer uma nova constituinte. Isso acabou desagradando a oposição. Fizeram protestos depois contra o governo dele. Na verdade, era contra o comunismo, né? Que viam no João Goulart uma figura que se aproximava do comunismo. Isso acabou resultando num golpe de Estado. O governo do Castelo Branco foi o primeiro, depois do golpe de 64, acabou instituindo o bipartidarismo. O bipartidarismo tinha dois partidos, o MDB, que hoje é o MDB, né? E a Arena, né? A Arena era o partido do governo. Para evitar uma oposição, a ditadura criou esses dois partidos, uma oposição aceitável e o partido do governo. E também durante o governo do Castelo Branco houve a institucionalização da ditadura. Para isso aconteceu que durante o governo do Arthur da Costa e Silva, da junta militar, houve a institucionalização da tortura no Brasil.